Às vésperas da cúpula anual dos BRICS, a Rússia apresentou um relatório no qual propõe a unificação de sistemas financeiros desses países do bloco. Vamos ver. A medida é parte da estratégia do governo de Vladimir Putin para proteger a economia russa das sanções internacionais. Entre as alternativas propostas estão o desenvolvimento de uma rede de bancos comerciais capaz de realizar transações em moedas locais e a criação de conexões diretas entre os bancos centrais dos integrantes dos BRICS. O relatório, elaborado pelo Ministério das Finanças russo, descreve um sistema multimoeda que protegeria seus participantes de quaisquer pressões externas, incluindo sanções. O plano prevê ainda a criação de centros de comércio mútuo para commodities como petróleo, gás natural, grãos e ouro. Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos e seus aliados impuseram à Rússia medidas como o congelamento de ativos estrangeiros do país e a exclusão dos principais bancos russos do sistema de mensagens financeiras SWIFT, utilizado nas remessas e pagamentos internacionais. A proposta da Rússia sugere o uso de tecnologia de registro distribuído, a chamada DLT, ou uma nova plataforma multinacional que permita transações com tokens lastreados em moedas nacionais. De acordo com o relatório, isso permitiria diminuir a dependência das moedas de reserva, em especial o dólar. Dan, começando por você aí na China, aí em Xangai, o que o presidente da Rússia propõe dentro do bloco dos BRICS é um velho eixo de atuação da China, que é, da forma que for possível, tirar do dólar a importância que até aqui o dólar manteve como moeda de reserva internacional. Mais ainda, há um interesse muito forte da Rússia e da China de evitar os sistemas dentro do sistema financeiro internacional que os Estados Unidos transformaram em arma em relação aos países, particularmente Rússia e, em boa medida, a China também. Quanto da sua posição aí de observador da China, você avalia que a China, de fato, se vê em condições de conseguir implementar essa estratégia? A China não tem nenhuma capacidade de implementar essa estratégia no curto prazo. O que acontece que a maioria das pessoas não entende é que o yuan hoje não é nem uma moeda conversível. Ou seja, existe controle de capitais na China. A China sofreu um ataque especulativo em 2016, 2017, no qual empresas estatais chinesas tiraram $1 trilhão da economia chinesa. Depois disso, as amarras do sistema voltaram. E hoje, tirar dinheiro da China é muito mais difícil. Obviamente, a China tem interesse em desdolarizar, mas falta capacidade. Você não tem como ter um sistema de pagamento alternativo no qual as moedas não têm como serem negociadas livremente ao redor do mundo. O Brasil hoje não pode ter reservas em yuan, a não ser que, por exemplo, você tenha um acordo com o Banco Central Chinês, o PBOC, o People's Bank of China. Então, a gente está tão longe de algo concreto sobre isso, o que a China consegue fazer é somente questão de, em vez de registrar essa transação em dólar, a gente registra em yuan, porque é só um registro contábil, não um registro financeiro. Aí a China pode dizer que, não, agora a gente faz trilhões de dólares de comércio em yuan. Mas o que importa é o pagamento em si. E, no fundo, o pagamento de exportador, importador e transações financeiras são feitas em dólar, em euro e em ien. Isso não vai mudar tão cedo. Lorival, o Brasil está indo para o BRICS agora. Reunião em Kazan, e essa perspectiva de desbancar o dólar, vamos usar a linguagem bem popular, tem enorme fascínio no governo brasileiro. Diante do que o professor Zaidan acabou de falar, esse fascínio permanece? Lembro que na visita do presidente Lula a Pequim, né, ele falou disso na mesma declaração em que ele disse que Estados Unidos e Europa estavam incentivando a guerra na Ucrânia, né? E é para ajudar o Putin a se safar dos crimes que ele comete, né, da Rússia, os crimes que ela comete, para ficar menos suscetível a sanções internacionais, a punições, né, poder fazer uma guerra como ele fez na Ucrânia, sem nenhuma necessidade, e já que existem já as inúmeras falhas na ONU, né, no Conselho de Segurança, a incapacidade de impor o cumprimento da lei internacional,
o caminho existente é dos países que têm esse consenso de impor sanções econômicas, né, de tolher o contato do país, no caso a Rússia, com os sistemas de pagamentos internacionais. Isso se faz por meio do dólar, né, e das outras moedas globais, como o euro e o ien, que o Zaidan mencionou. Então, o Lula está ajudando o Putin a ficar impune pelos crimes que ele comete. A gente, quando considera os instrumentos e as ferramentas do sistema financeiro internacional, um dos mais importantes é o SWIFT, através do qual se dão as compensações das transações bancárias. Não é segredo para ninguém que os americanos transformaram isso em arma. Assim como o fato de alguma transação passar por algum banco americano sugere ao Departamento de Justiça americano, além do Departamento de Estado, uma expansão da jurisdição americana para atingir esses bancos. Então, isso hoje é conhecido, Thaís, e você conhece isso muito bem, como transformar em arma a ferramenta do sistema financeiro. Isso dá à Rússia ou à China a legitimidade de pedir o que estão pedindo? Não dá, William, porque está faltando aí um personagem nesse nosso debate que é quem faz a transação comercial, quem faz a transação financeira, né? É capital privado, basicamente é o capital privado que faz isso. E o professor citou aqui um ponto-chave, que é controle de capital. Não é nem apenas o fato do dólar ser a moeda de reserva, ser a moeda mais forte. Por exemplo, as reservas internacionais, depois que os Estados Unidos segurou as reservas da Rússia em dólar, os bancos centrais do mundo começaram a buscar alternativa. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, tem hoje um número que as reservas internacionais em dólar hoje estão na casa dos 60%, já foi muito mais, já chegou a ser mais de 90%. Então, o mercado vai buscando a sua saída. Agora, o controle de capital, o controle da conta corrente, o reconhecimento das regras da governança corporativa, quer dizer, como é que você faz para tirar o dinheiro, para botar o dinheiro. No final das contas, na hora de pagar e na hora de fechar a transação, independentemente do que foi registrado, se passou pelo SWIFT ou não, é a confiabilidade da troca financeira. E essa confiança da troca financeira depende de uma conta de capital aberta, de um mercado que tenha liquidez, de uma moeda que seja conversível, e não é o caso de nenhuma das moedas do BRICS hoje. Zaidan, nós estamos vendo a China num esforço muito grande de compensar via exportações aquilo que ela detectou como um desempenho aquém do que ela gostaria que se registrasse na taxa de expansão do PIB. E esse esforço da China em compensar via exportações, o que ela não conseguiu pelo desempenho doméstico, tem causado uma reação fortíssima nos outros blocos internacionais. Europa, não estou falando nem dos Estados Unidos ou o que possa ser uma vitória do Trump nas eleições agora aí do outro lado da esquina. A China dá alguma manifestação de alteração dessa estratégia ou, ao contrário, devemos esperar ainda mais empenho? Eu acho que tem um erro nessa brincadeira, porque isso não é uma estratégia da China, isso é uma estratégia das empresas chinesas. A gente conhece no Brasil 2 ou 3 ou talvez 4 empresas de veículos elétricos, por exemplo. Aqui na China são 200, tá certo? E todo mundo aqui sabe que até 2030 vão ser 5, o mercado vai se consolidar. Então, essa expansão internacional não é uma briga contra o exterior, é uma briga interna entre empresas hiperagressivas para saber quem sobrevive no médio prazo. Então, você pode esperar que isso vai continuar acontecendo, porque a competição, o nível de competição na China é absurdamente alto. Aqui é o país mais competitivo do mundo, em termos de empresas querendo roubar mercado das outras empresas estatais concorrendo com empresas privadas de forma super agressiva. Então, qualquer estratégia de tentar dominar o mercado mundial, eu posso dizer o seguinte, a BYD não tem medo da Mercedes-Benz, não tem medo da Tesla, ela tem medo das outras chinesas. E, por causa disso, ela tem que se expandir para garantir que, no processo de consolidação, ela sobreviva. O que isso significa, Lorival, do ponto de vista da Rota da Seda, a nova Rota da Seda? Essa grande proposta de integração financeira, comercial, geopolítica da China via financiamento de uma série de projetos de infraestrutura. Está na nossa mesa, nós estamos para assinar ou não isso. É de se esperar que eles venham com ainda mais ímpeto?
que eles venham com mais ímpeto, né? A última vez que eu falei com o Itamaraty sobre isso, eles disseram que não tinha nenhuma novidade, né? Assim, embora o presidente Lula, alguém do governo, tenha, né, acenado com a possibilidade de assinar. Eu acho que mais dia menos dia eles vão assinar, né? Eles estão criando um ambiente informacional para fazer isso, e isso vai colocar o Brasil ainda mais dentro desse elemento. É claro, quando você fala sobre isso, você vai falar, não, existem 140 países dentro da Rota da Seda, mas a inserção dos países do leste europeu né, na Rota da Seda, por exemplo, ou de alguns países como Chile, aqui na América do Sul, não tem essa conotação que tem outros governos, por exemplo, africanos e mesmo alguns latino-americanos, e alguns asiáticos, que se tornam dependentes, né? Porque não têm capacidade de atrair investimentos de outras formas e tal, e acabam caindo em juros que não são arbitrados pelo Clube de Paris, né? Que acabam sendo juros mais altos e com esses empréstimos lastreados pela própria obra que está sendo feita, e aí de vez em quando isso cai nas mãos dos próprios chineses, né? É claro que existem desvantagens de estar sujeito à dominância do dólar. Ninguém contesta isso. A senhoragem que o dólar exerce é uma coisa que dá uma grande vantagem para os Estados Unidos. Distribui... A moeda que ele emite, né? Exatamente. Ele emite uma nota cujo valor de face é $100 e o custo dele é mínimo. Não tem para as empresas americanas é mais fácil agir globalmente, porque não tem os mesmos problemas cambiais, as mesmas inseguranças, incertezas, atraem muito mais a juros muito mais baixos, empréstimos, assim por diante. E inversamente, os países que estão sujeitos a isso também estão sujeitos a toda essa a política monetária americana, né? Você não tem soberania plena. Tudo isso é incontestável. Mas como é que você sai dessa armadilha, digamos assim, da dominância do dólar, tendo equilíbrio fiscal, tornando o ambiente de negócios mais favorável, mais amigável para as empresas, reduzindo as tarifas de importação, enfim, adotando as regras da OCDE, tendo um grau de investimento mais alto, tudo o que o governo Lula não faz. Tudo isso é música do futuro, tá? William... Distante. Não, tem um outro elemento aqui do futuro, né? Lembrando que o Zeidan já está no futuro, mas não tanto futuro assim, viu, Zeidan? Que é a eleição americana. O Trump hoje fez um discurso mais ameaçador ainda, dizendo que pode aumentar as tarifas contra a China 100%, 200%, 300%, 600%, a depender do que ele quiser. Então, tem os próximos 2, 3 anos aí, a depender do que for a eleição americana. Só depois desse período é que a gente vai entender quem sobrou com que força, né? E é por isso que a reunião dos BRICS faz sentido para eles, porque é como se eles, que não representam nem 30% do PIB mundial, juntos pudessem resistir a essa nova força, né? Eu acho difícil. E o Brasil, ele pode até sentar no camarote de vez em quando, né? Mas ele não, o garçom não atende ele primeiro, não. Zeidan, eu sou obrigado, porque estamos numa grade de televisão, a ir encerrando esse segmento, mas eu não consigo resistir a ouvir o que você tem a dizer do lugar que você está aí em Xangai, quanto ao grau de desconforto / conforto que os chineses têm em relação à eleição americana. É interessante, para os americanos, o primeiro governo Trump são duas coisas diferentes. Uma coisa é o governo chinês, outra coisa são as pessoas. O efeito para as pessoas do governo Trump é horrível. O efeito para um governo chinês é diferente. Por quê? Porque deixa claro que os Estados Unidos são adversários. Né? Antes do Trump, existia um desejo dentro do governo chinês, de algumas pessoas do governo chinês, de fazer os Estados Unidos adversários. E o Trump deixou isso bastante claro. Então, se o Trump voltar, escancara essa guerra geopolítica, que para a parte agressiva do governo chinês é algo que eles querem. Para a população em si, como deixaram claros aí o Lorival e a Thaís, é outra história, porque tarifas, preocupações, alunos chineses que ficam com medo de ir para universidades chinesas. Como sempre, uma coisa é o governo, outra coisa são as pessoas.